muito bem. Eu sou o Tiago, sou casado com Luana, temos 2 filhos, né? Trabalho com aconselhamento bíblico, ajudo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu faço parte da ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Eu sou conselheiro dessa associação e, ao mesmo tempo, professor que dá alguns cursos e que oferece, né? Não sei se algum de vocês já fizeram algum curso da ABCB ou tiveram conhecimento dos cursos em Águas de Lindóia ou na própria Presbiteriana de Pinheiros ou em outro lugar aí. Então, graças a Deus, é uma matéria, é um assunto que tem crescido muito, né? Esse desafio de falar sobre aconselhamento bíblico, suficiência das Escrituras. E hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade, a possibilidade de servir a Deus neste ministério também. Então, acho que, basicamente, aí no início é isso. Vamos lá, então. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Pastor Tiago, a gente vê na Bíblia que Deus deu algumas ordens ao homem, como cultivar a terra, crescer, multiplicar, dominar. Mas o que seria o mandado masculino? Onde ele se encaixa assim nestas ordens? Ok. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar, né? A grande ênfase bíblica, né? Só uma observação importante, nós estamos falando basicamente do mandato masculino, mas eu quero, hora ou outra aqui, a gente fazer uma reflexão também para as mulheres, para que a gente possa ter um diálogo, conversar e tudo mais, para que você também, de alguma forma, possa aproveitar esse tempo que nós podemos ter aqui. Mas se a gente fosse pensar no que é o mandato masculino, ok? Basicamente, se a gente fosse responder bem basicamente, seria a forma como Deus pensou, a forma como Deus planejou, como que seria a desenvoltura deste homem que ele criou, que tem, então, o compartilhar ali, né, dos seus atributos comunicáveis, e que tem também uma missão de representar a Deus na criação. Quando ele fala de cultivar, de guardar, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, e quando ele fala de submeter, quer dizer, exercer o seu governo ali. Então, quando nós pensamos basicamente nesse mandato, é exatamente na forma que Deus pensou como deve ser desenvolvida a masculinidade bíblica, tá? Isso, de certa forma, ela se perdeu na sociedade que nós vivemos, porque hoje nós vivemos numa cultura influenciada por muitas coisas, né? E uma das influências que nós temos bem fortemente na cultura é o pensamento feminista, ou é o pensamento machista, ou é o pensamento neutro, ou é o pensamento do que você deve fazer e viver do jeito que te faz feliz, né? Então, quando você percebe num desenvolvimento histórico e num desenvolvimento até da visão do que é esse homem, do comportamento desse homem, né? Com o tempo foi se perdendo a referência, obviamente, daquilo que era um homem, porque hoje se você perguntar o que é um homem, né? O que é um homem, né? Então a Bíblia ela traz para a gente que esse homem ele é muito mais do que um ser biológico, né? Obviamente que a biologia faz com que ele seja homem, Deus o criou com particularidades físicas para isso. Só que também a Bíblia traz um significado para aquilo que é biológico, para aquilo que é corporal, para aquilo que fundamenta a sua vida e traz a sua missão. Então, quando Deus disse, eu vou tomar este homem, eu vou criar este homem, e eu vou colocá-lo no jardim do Éden, e disse para ele, você vai cultivar e guardar, Deus está dando para ele uma missão, o qual ele deveria cumprir, e isso é objetivamente o mandato de Deus, a ordem de Deus, o cumprimento daquilo que Deus queria, né? Obviamente quer que esse homem. E a gente pode também, próximo do mandato, Daniel, pensar numa palavra interessante, que eu acho que faz um pouco mais de sentido para a gente, que é a ideia da vocação. Então, qual é a vocação deste homem? Por que ele foi criado, né? E aí, se eu perguntar para todo mundo aqui por que nós fomos criados, a resposta né, maior, né, que geral de todas fomos criados para adorar a Deus. E aí quando você olha para Gênesis capítulo 1, 2 e 3, como é que esse homem adora a Deus? Quando ele cumpre a sua vocação, quando ele cumpre o seu mandato.
quando ele cumpre o porquê dele foi chamado por Deus. Então, o objetivo, né, o alvo dessa adoração é exatamente ser aquele que Deus deseja que seja. E Deus dota o homem, dá para o homem, né, compartilha com o homem inteligência, compartilha com o homem governo, compartilha com o homem situações ali do seu próprio atributo, para que este homem, então, possa cumprir o seu mandato, possa cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e nós retomamos Gênesis e dizer, olha, por que eu fui criado? Para adorar a Deus. Tá, mas como que eu adoro de forma prática? Quando eu cumpro a vocação que ele me deu como homem, como mulher, como filho, tem isso em todas as Escrituras. Então, basicamente o que é o mandato do homem? É a ordem que Deus deu lá de Gênesis, é a vocação que Deus deu para esse homem, para que ele pudesse, então, desenvolver ao longo da sua vida. Hoje nós vivemos, basicamente, numa sociedade que deturpa isso, né? Ou seja, já temos aí a mancha do pecado no nosso coração, que obviamente já atrapalha esse processo de entendermos como alguém que Deus nos chamou para uma tarefa específica, mas, por outro lado, também há influências de dizer, olha, por que somos homens? Por que Deus nos permitiu nascer homens nesse mundo? E, normalmente, não nos remetemos a Gênesis, né? Nos remetemos, obviamente, àquilo que é o de hoje, né? Aquilo que estamos vivendo, e simplesmente cumprindo, e simplesmente criando, e simplesmente ganhando, sem pensar exatamente naquilo que Deus tem nos chamado. Então, basicamente, isso seria a vocação que Deus nos deu, né, de cultivar e de guardar, né, o aspecto ativo da criação de Deus ali em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Muito bem, pastor. Infelizmente, a gente tem perdido muito isso, né, na nossa caminhada, né, ou pela cultura que a gente vive, né? E se nós, homens, né, não tivermos conhecimento, ou não estiver bem claro em nossa mente esse mandato masculino, isso pode influenciar de forma negativa a formação da nossa masculinidade, a formação da masculinidade de uma criança, de um jovem? Totalmente. É interessante, uma coisa interessante é que quando você lê o Novo Testamento, todas as vezes que Jesus falou sobre casamento, e todas as vezes que Jesus teve que tratar algo relacionado a homem e mulher de forma criacional, de forma até mesmo sexual, Paulo também fez isso, quando ele explica sobre casamento lá na frente, ele sempre retoma Gênesis 1, 2 e 3, sempre retoma a criação. Então, quando um homem ele não compreende na sua extensão e na sua totalidade, podemos até dizer assim, o que realmente é ser homem, o que acontece? Isso influencia no desenvolvimento da sua masculinidade, né? Hoje nós temos, nós temos o que hoje? Homens apáticos, nós temos homens efeminados, né? E aí, enquanto a cultura diz assim, não, mas é porque é o jeito. Quer dizer, masculinidade bíblica tem um padrão, ela tem um conceito. Então, o não entender esse conceito se desenvolve, né, homens, e isso, obviamente, com influência do pai, da mãe, da própria igreja em si. Ou seja, se a igreja não entende, né? Por exemplo, a igreja vê um jovem que tem um jeito efeminado. A obrigação, vou colocar assim para ficar até um pouco mais forte, né? A obrigação dos pais, a obrigação da igreja é corrigir aquilo. Ah, não, mas não pode corrigir, é personalidade. Não é personalidade. É hábito aprendido, ele aprendeu, ele conviveu, ele desenvolveu isso. Então, quando eu não olho para a masculinidade bíblica, isso influencia na formação da masculinidade. Porque o que é o homem hoje? Qual que é a visão de ser homem hoje na sociedade? Ou é o cara que, por um lado, é um machista, né, que manda, que subjuga aquela mulher, que faz a vontade dele, ou é aquele cara apático, né, ou é aquele cara que não tem identidade, no sentido, né, de comportamentos masculinos, porque a Bíblia também traça isso, né, a ideia da força, a ideia da criação. Até quando você olha biologicamente, você vê que há diferença entre a criação do homem e da mulher. E não estou só falando de sexualidade, eu estou falando de questões de força, né? Ou seja, ontologicamente, que nós dizemos na teologia, ou seja, na questão do ser, os dois foram criados iguais, mas na questão econômica, na questão vocacional, eles foram criados diferentes. Então, a gente vive num mundo que diz homem e mulheres são iguais, que é a ideia igualitarista, né, do conceito de homem e de mulher, e um jovem não é instruído, um homem não é instruído, a sua família não instrui, a igreja não instrui o que é ser um homem. Obviamente que isso influencia na formação
da sua masculinidade, e não só relacionado, quando a gente pensa em masculinidade, a gente normalmente remete ao fato do cara ser simples, né, ser hétero, por exemplo, ou ter problemas com sexualidade. Mas nós estamos falando daquele homem que não governa a sua casa, daquele homem que não cuida dos seus filhos, daquele homem que não serve na igreja. E eu vou dizer uma coisa aqui, ninguém precisa responder, tá bom? Pode. Hoje nós vivemos, e é a reclamação de muitas lideranças de homens, dizem assim, normalmente as mulheres trabalham mais na igreja, né? E as mulheres são uma bênção de Deus na vida das igrejas, né? Nos seus ministérios. Mas, na verdade, isso revela um mau entendimento da masculinidade. Então, se você tem uma igreja, se você tem um grupo, se a gente tem pessoas, homens, que são mais apáticos na igreja, o problema aqui pode ser vários N problemas, mas um deles é a falta de entendimento da masculinidade. Porque quando eu olho para as Escrituras e vejo por que Deus me chamou, como Deus me chamou, como que ele descreve biblicamente os pontos da masculinidade, então eu digo, eu preciso assumir isso daqui. E é interessante que quando Adão estava lá no Jardim do Éden, ele peca, a primeira coisa que ele faz é ele se isolar. Ele diz assim, quando o Senhor chega, ele faz o quê? Ele se esconde com a sua esposa, ele se esconde com Eva, e quando Deus pergunta para ele o que está acontecendo, agora aquele homem que escreve um poema bonito, né, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Tá vendo? Eu estava aqui bem, sozinho, o Senhor veio e me deu uma mulher. Tá vendo? Eu estava tranquilo na minha vida aqui. E aí isso mostra objetivamente que ele perde ali, na sua totalidade, né? Claro que ainda fica impregnado por causa da criação, o conceito do porquê ele tinha sido criado. Ele estava ali, ele deveria cuidar, ele deveria zelar, ele deveria pastorear, ele deveria nutrir e cultivar o jardim e a sua esposa. Mas ele então deixa. Então, as gerações que vão se formando, né, nas igrejas, eu nem vou dizer no mundo, porque na igreja, no mundo é assim, infelizmente, né? Mas você tem uma geração hoje que se tem dificuldade de assumir responsabilidade, né, falando dos meninos. Você tem meninos cada vez mais, né, entrando, por exemplo, a gente tem hoje um mito, eu falo que é mito, o nosso propósito não é falar sobre isso hoje, mas existe hoje um mito da adolescência, que foi um conceito criado em 1904 por um estudioso da área e simplesmente disse, é criança, aí a criança fica com o tempo vivendo na adolescência, que é o que? Ela não é criança, ela não é adulta, mas então o que acontece? Ela depois vai para a juventude, na parte... Então, cada vez mais a sociedade cria-se meios e formas para deixar esse menino, né, esse homem, falando especificamente, obviamente também meninas, cada vez mais imaturo. Então, você vai tendo uma geração que não sabe o que é ser homem mesmo, em sentido não só de masculinidade, não só do gênero, mas principalmente da sua obrigação, né, da forma que ele deve ser influenciado. Então, não ter claro isso faz com que nós não vivamos e não busquemos a imagem de Cristo nos conceitos que a palavra de Deus nos deu sobre masculinidade, mas ao mesmo tempo, como pai, eu tenho 2 meninos, se eu não tenho claro aqui na minha cabeça o que é ser homem biblicamente, o que é a masculinidade bíblica, que o alvo dela, obviamente, é a pessoa de Cristo, eu também não vou saber instruir meus filhos. Eu não vou saber ensiná-los a serem bons maridos, né, bons servos de Deus, homens que realmente cumpram as suas obrigações e responsabilidades no ambiente familiar. Então, objetivamente, influencia muito, não só na educação em casa, mas no trabalho que nós desempenhamos na igreja com outros homens, com a formação desses homens. Ainda nessa linha, pastor, nós estamos com vários jovens aqui, né? Algumas meninas, alguns rapazes, e eu queria te perguntar, assim, ó, nessa mesma linha, já que temos os solteiros aí, as moças solteiras, principalmente, eu estou com a minha filha aqui do meu lado, de 20 anos, né? E será que é possível para uma menina identificar num rapaz se ele tem claro isso daí em sua vida? Será que dá para ela conseguir olhar assim, pô, eu estou procurando um moço cristão, e eu queria saber se ele tem claro, se ele vai ser homem de verdade, né? Será que é possível ela conseguir olhar, ela sondar e ver essa característica num rapaz? Agora, os rapazes também têm que escutar para eles saberem que...
mostrar isso para as Entendi. meninas, que é importante. Essas meninas que estão aqui, elas vão procurar isso no rapaz, né? Eu acho que essa pergunta é bem de pai, né, gente? Pois é, né, É pastor? bem Não de fica pai, nada. né? Assim, para Eu quero depois falar assim, tá casar. vendo? O pastor falou isso daqui, ó, esse não, esse não. Tô vendo que essa pergunta é bem de pai mesmo, né? Tem, sim, tem. Eu acho que o padrão bíblico, né? Primeiramente é o seguinte: um homem, tá? Ele pode ser homem, ele pode ter traços da masculinidade bíblica, mesmo sendo um ímpio. Em que sentido que eu estou dizendo? Por causa da criação e da graça comum do Senhor, nós sabemos e conhecemos, e talvez até vocês possam conhecer, meninos, né, rapazes e homens, que eles têm responsabilidade, que eles são ensinados, né, as famílias mais conservadoras e tradicionais antigamente, só que tem um problema aí. Essa masculinidade, ela não é regenerada, ela não foi regenerada, ou ela não é redentiva. Então, o que isso acontece? Esse homem, esse rapaz, que pode manifestar princípios da criação de masculinidade, de cuidar bem de uma moça, né, de uma esposa, esperar ali os princípios, né? Às vezes ele nem sabe que são princípios bíblicos, mas seguindo por orientação de pais que são mais conservadores, tudo mais, só que tem um problema. A vida desse rapaz, a vida desse homem, ele não glorifica a Deus no nível redentivo. Então ele se manifesta como algo graça comum. Agora, então, por que eu estou dizendo isso? A primeira coisa que tem que ser observada, esse menino, ele tem que amar a Deus, ele tem que temer a Deus. Objetivamente, ele tem que ser salvo. Ele tem que ser alguém que ame ao Senhor. Porque meninas, nenhum menino, por mais que cuide bem, por mais que seja responsável, se ele não conhece a Deus, ele não pode viver num relacionamento para glorificar o nome do Senhor. E ponto. Por quê? Porque o seu coração não está no Senhor. O seu coração é construir coisas, enfim, mesmo sendo honroso, às vezes, em alguns aspectos. Então, Daniel, ponto 1, tem que ser um cristão. Tem que ser um cristão, porque sabemos que a busca desse cristão, pelo menos que deveria ser, né, o princípio ali, é que ele vai buscar a cada dia desenvolver um amor como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, um não crente não tem essa capacidade sobrenatural dada por Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus, de entregar a sua vida em favor da sua esposa, dos seus filhos, como Cristo fez. Até porque Cristo não é a referência de vida dele. Então, tem que ser cristão. Segundo, como ele se relaciona com os seus pais, tá? Como que ele relaciona com os seus pais. E se tiver maior de 18, melhor ainda. Porque eu não sei onde, eu nunca li na Bíblia, que pai e mãe mandam nos filhos até 18 anos. Depois de 18, cada um vive a sua vida. Eu não sei onde as pessoas tiraram isso. Eu não sei da onde que foi. Eu acho que com a questão dessa onda legal, né, ou seja, a maioridade, agora você pode ir preso, meu filho, agora não tem mais responsabilidade sobre você, né, eu trouxe também para a cabeça de pais cristãos de que quando o filho faz 18 anos, simplesmente, não, agora tem 18 anos, agora eu não posso mandar mais, né? Onde está escrito isso na Bíblia? Não está. Inclusive, na Bíblia, nós temos os filhos casados, dando honra aos seus pais, respeitando o seu pai, saindo da clã, da comunidade ali, principalmente quando ele está no Antigo Testamento, mas sempre em respeito ao pai, sempre em respeito à sua mãe. Inclusive, é um mandamento bíblico. Tá? Então, uma coisa muito importante de se observar é como esse rapaz cumpre o seu mandato bíblico de obediência aos seus pais. De obediência aos seus pais. Isso é muito importante. Como que ele lida com seu pai? Como que ele lida com sua mãe? Qual que é a responsabilidade dele em cumprir as regras de casa, talvez mesmo não gostando, mas dizendo, se eu moro com meus pais, eles são responsáveis por mim, eles têm autoridade sobre a minha vida e por amor a eles eu vou negar a mim mesmo e respeitá-los. Porque se você vê um cara que não nega a si mesmo para fazer a sua vontade em relação à vontade de seus pais, dificilmente ele vai negar a si mesmo para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, isso é importante observar. A obediência aos seus pais. Estou no 3, né? Vamos para o 3. Agora é 3. Agora é 3, tá. Moça, se esse rapaz te propor amar mais a você do que a Deus, fique esperta. Porque se ele não amar mais a Deus, ele nunca vai conseguir amar você do jeito que deve ser amado, do jeito que deve ser cuidada. Se ele sacrificar o tempo dele com Deus para ficar com você,
pois isso não é bom. Tome muito cuidado. Porque quando chegar lá na família, ele vai sacrificar também o tempo da família com Deus, porque ele vai achar que vai existir coisas mais importantes, como festa de aniversário do filho, do que estar junto na igreja, liderando, cuidando e cultuando a Deus junto com a sua família. Tá? Então, isso é uma das coisas importantes. Também, a responsabilidade e o envolvimento que esse jovem tem com a sua igreja local. Qual que é o plano que ele tem para servir na igreja local? Ah, mas ele tem plano para estudar, né? Sei lá, quem tem filha aqui, levanta a mão. Não precisa falar, só levanta a mão. Quem tem filha? Tá. Vou dar uma dica para vocês. O cara chegou para pedir a filha em namoro, essa é de graça, hein? Para pedir a filha em namoro, o cara fala assim, todo pai pergunta, tá, mas como é que você vai sustentar a minha filha? Não é assim? Aí o cara, não, eu tô estudando, você é engenheiro, você, né? Você é mecânico, você é enfermeiro, tá? Agora, qual que é o plano de serviço cristão que você tem para minha filha e para vocês? O que vocês pensam na vida de vocês no serviço da igreja do Senhor? Aí o cara, mas aí tem que perguntar isso. Por quê? Porque um rapaz, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver a sua vida entendendo que ele tem que ser responsável pelo cuidado da sua família, inclusive espiritual. E a pergunta é, ok, o seu trabalho vai permitir que você cumpra esse plano espiritual ou você vai ter que abrir mão até às vezes de ganhar mais para sustentar espiritualmente a sua família? Ah, mas tem plano disso, tá, mas isso vai permitir que vocês cumpram esse plano? E obviamente, por fim, né? Claro que não é exaustivo isso daqui, não quero terminar uma lista e acabar, mas é o quanto ele cuida da sua vida pessoal. Ele é um jovem que presta contas para as pessoas, ele é alguém que tem um autocuidado, ou no sentido de ele se permite ser pastoreado, ele se permite ser ensinado, ele se permite ser corrigido, ele está em cuidado contínuo, né, do seu próprio coração, cuidado com a sua vida, com relação à pornografia, com relação né, à sua santidade, né, o fato de estar também caminhando a cada dia no conhecimento do Senhor. Então esse rapaz tem essas características. É claro que outras que hoje nós casados cumprimos, por exemplo, o cuidado da educação dos filhos, tudo mais, obviamente que isso ele não vai saber fazer aqui, né? Isso daqui é uma questão tanto de prática bíblica, né? O Senhor nos ensina, e de experiência também, que é secundária, mas está ali. Agora, essas coisas básicas vai fazer com que ele amadureça em coisas que ele precisa. Ele vai ser hospitaleiro, ele vai ser um bom marido, ele vai saber se entregar à sua esposa, no sentido de se sacrificar por ela, para que ela possa ser suprida. Então, algumas coisas eu estou vendo virtudes nesse menino, nesse rapaz, que eu entendo que mesmo que ele seja um pouco imaturo aqui, ele vai desenvolver uma masculinidade, um cuidado bíblico lá na frente, ele é ensinável para isso, ou ele resiste a isso. E outra coisa, último, não tinha isso, mas coloco o último. Se esse menino quiser assumir um compromisso com você, sem antes falar com o seu pai, sem antes falar com a sua igreja, então também tem que ser observado isso. Não que não tenha possibilidade, mas olha, se ele entende que os seus pais são autoridades sobre a própria vida dele, e os pais dele são autoridades, os pais da moça, então a primeira coisa que ele tem que fazer é consultar o pai da moça, consultar a sua mãe, consultar o seu pastor, alguém que cuide, né, espiritualmente dele, no sentido de discipulado, para que ele então possa ser acompanhado. Outra coisa, última, agora é o último mesmo, estou falando último faz 10 vezes já, né? Ele está disposto a permitir que esse namoro seja acompanhado? Porque às vezes começa a namorar, se isola, né? Aí não pode ficar com um homem, um menino e uma moça também, que estão preocupados em servir a Deus no seu casamento, eles vão procurar aqui, ó, nós temos, eu vou citar uns nomes aqui, tá? Vou perguntar aqui, por exemplo, Sálvio. Senhor Sálvio, quantos anos o senhor tem de casamento? Quase lá, seu Sálvio. Ah, agora foi. 54. Então, esse jovem, ele vai dizer assim, peraí, o seu Sálvio e a sua esposa têm 54 anos, eu posso aprender com eles, objetivamente,
Mas nós temos jovens aqui também bem casados. Eu vou aprender com eles. Então, é alguém que está disposto a dizer, eu preciso ter pessoas constantemente na nossa vida, e bem claro, para que nós possamos crescer. É o princípio de Tito, né? As mulheres mais velhas discipulam as mais jovens, os homens mais velhos, os meninos. É bíblico. Então, basicamente, Daniel, é isso. Isso também serve de reverso, né? Para as meninas também. Você que tem filho, tem 2 meninos, né? Também vai ter que passar, e aí, qual que é a sua, né, sua questão, quais são os seus planos de servir, você está disposto? Então, isso também vale em alguns conceitos, em vocação para as mulheres, para que haja também esse pensamento nas meninas. Muito bom, pastor. Agora, se elas fizerem coisa errada, já estão avisadas, né? Eu procurar bem. O senhor já deu uma peneira para elas aí, para passar na peneira não é muito fácil, né? Mas que bom, né? É bom a gente ter conhecimento dessas coisas, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sabia. Né? Agora está sabendo. Então vamos dar andamento aqui, né? Pastor, a palavra cultivar na nossa cultura, ela nos lembra de plantação, de providenciar alimento, né? De cultivar, de plantar, de colher, de ter esse alimento. Mas é claro que não é só o sustento com a alimentação que o homem precisa se preocupar. Não é só com essa questão do alimento, né, do sustento físico. Então eu pergunto, quais são as áreas que um homem deve cultivar segundo esse mandado de Deus? Ok. Ali em Gênesis capítulo 2, a palavra cultivar vem do hebraico que é avad, que significa que tem um termo agrícola, né? Porque Deus criou o homem exatamente para que ele pudesse ficar no Jardim do Éden, ele pudesse trabalhar, ter um trabalho, ter a sua vocação agrícola, né? Ou seja, ele não ia trabalhar como ele foi colocado pós-queda, né? Ou seja, você vai trabalhar agora até suar o rosto, porque a terra vai ser difícil agora de dar os seus mantimentos, os frutos, os alimentos, mas você vai administrar, você vai cuidar. Por quê? Porque não tinha, né, as pragas que tem hoje, no sentido, né, das plantas e tudo mais, as coisas cresciam, não tinha problema com a terra, tudo estava funcionando perfeitamente. Então, essa ideia do avad é a ideia de você vai cultivar, você vai administrar aquilo que Deus colocou. Adão foi chamado por Deus para cultivar esse jardim, para que ele crescesse, para que ele, né, gerasse muitos frutos e tudo mais. Então, o mandato para cultivar está associado, inclusive, antes do mandato de ser fecundo. É isso quando o Senhor, né, dá essa instrução para o homem. Então, Deus criou o homem, não é a nossa ideia aqui hoje, mas Deus criou o homem para o trabalho também. Porque o trabalho, né, se mostraria aí como um meio do homem adorar a Deus e representar Deus naquela criação. Então, perceba bem, né, uma coisa bem interessante, que diz assim, aqui, o texto bíblico diz que Deus foi nomeando as coisas, né? Então, o Senhor diz, haja luz e houve luz. Então, isso daqui vai chamar, né, os luzeiros do dia. Então, Deus foi nomeando as coisas. Isso mostra, obviamente, o senhorio que Deus tem sobre a sua criação. Ou seja, ele manda, ele ordena na sua criação. Ele é o senhor da sua criação. Quando ele cria o homem, ele diz assim, você vai administrar, você vai governar essa terra. E a partir dali, então, quem começa a nomear as coisas é Adão. Então, a ideia é que esse homem, obviamente, não é no mesmo nível de divindade ou divino como o próprio Deus, obviamente, mas ele estava representando o Criador nessa criação. Ou seja, as pessoas iam olhar para a criação, iam olhar para a administração que Adão tinha com relação àquilo, iam lembrar, iam recordar do Criador, do Senhor. Então, quando ele fala cultivar, também significa aqui uma representatividade por parte do homem. E o que acontece? Quando nós pensamos nessa palavra de cultivar, os homens devem ser plantadores, né? Cultivadores, construtores, porque também às vezes carrega essa ideia. Isso mostra que a vida de trabalho de um homem foi chamado para que ele construa coisas nesse mundo. Ou seja, um homem está na empresa, ele deve ser o melhor trabalhador daquela empresa, para que ele construa e traga benefício para aquela empresa. Mesmo que ele não receba o benefício, até mesmo financeiro, mas ele está ali para trazer, para construir coisas, né? Então nós devemos aqui pensar que Deus nos chamou como homens para construir coisas nesse mundo. Talvez a palavra que mais nos leve ao entendimento chama-se legado. Qual é o legado
como homens e representantes de Deus que nós somos aqui na Terra, como chamado lá no Jardim do Éden, o nosso Criador, quais são os legados que nós vamos deixar aqui? Pelo trabalho que nós passamos, né? Pela empresa que nós passamos. Então é importante ter a ideia de que esse cultivar é trazer um benefício, é trazer um significado. Né? E é interessante, Daniel, porque hoje, né, nós temos um problema, inclusive um problema de economia no Brasil, que cada vez mais os homens estão entrando mais tarde no mercado de trabalho. Isso tem gerado, né? Ou seja, o cara entra tarde no mercado de trabalho, ele se aposenta, enfim, todo um processo aí econômico. E quantos jovens hoje, isso de forma geral, menina, mas principalmente falando aqui dos meninos, eles têm dificuldade de saber o que eles vão fazer da vida. Eles fazem 10 anos de cursinho para passar numa faculdade. Às vezes nem passa nessa faculdade, porque ele não tem significado naquilo que ele precisa e o que ele quer fazer. Então é simplesmente do nível financeiro, ou do nível do que você tem que construir uma carreira acadêmica, porque o acadêmico é o mais importante. Na verdade, não é o mais importante. Ele pode ser um meio para glorificar a Deus. Mas quem disse que um pedreiro não glorifica a Deus? Meus pais são agricultores. Né? Eles foram muito tempo agricultores. Hoje meu pai é jardineiro. E meu pai sempre dizia para mim assim, desde pequeno, trabalhe para você não fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. E eu cresci com essa mentalidade. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, na verdade meu pai falava, estude, porque eu tenho emprego, porque o que é um emprego significativo? É quando você ganha dinheiro, é quando você faz... E quando eu, né, conheci a Cristo depois de uns anos e entendi a palavra de Deus, o meu pai, trabalhando como um agricultor, lá estava glorificando Deus, porque aquela era a vocação dele. Então é muito mais do que a falta de estudo. Eu creio na soberania de Deus e é a vocação que Deus deu para cada um. A vocação do meu pai era ser agricultor. A minha vocação, Deus me chamou para o pastorado. Né? Os irmãos estão aqui, cada um tem a sua vocação. Então a questão não é a importância que eu sou, né, com um título acadêmico. É importante estudar, estou dizendo que é importante também, mas é exatamente o que a minha vocação produz no mundo que eu vivo. Então, se eu sou um agricultor, eu sou o melhor agricultor para a glória de Deus? Se eu sou um médico, eu sou o melhor médico para a glória de Deus? Então, eu tenho como homem que pensar, não é o mais importante para dizer eu venci, eu tenho diplomas aqui, ó, tá vendo? Mas é o seguinte, a sua vocação construiu, trouxe benefício, as pessoas olharam para a sua vida e deram glórias a Deus pela forma que você trabalhava, sendo um pedreiro, um agricultor, um médico, um pesquisador, um pastor, qualquer área da sua vida. Então, esse homem foi chamado para trazer significado de benefício para este mundo, e inclusive sendo um meio da graça comum de Deus para este mundo. Onde ele pode, né, um homem, por exemplo, ele pode investigar alguma coisa, trazer uma vacina, ele pode ser um meio da graça de Deus para acabar, ou pelo menos para atenuar não, mas para diminuir o sofrimento da humanidade. Né? Você colhe aquele fruto do campo, você ajuda alguém a botar, né, a comida na mesa. Então, é trazer algo para a vida também desse homem. Porém, esse homem não só cultiva coisas materiais, mas ele também cultiva coisas que são espirituais, que são pessoas. E isso nos traz a ideia do marido, principalmente, né? Que ele foi chamado para nutrir espiritualmente, emocionalmente, a vida da sua esposa. E isso é muito importante. Quando você pega a palavra de Deus, tanto Deuteronômio capítulo 6, quando fala para os pais inculcar na cabeça dos seus filhos, a palavra hebraica é para o pai, é para o homem. Então, a responsabilidade de ensino em casa é do homem, é do pai. Quando você pega Efésios capítulo 6, quando ele usa lá, né, fala, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, né, e ele fala assim, pais, para educar e instruir seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, a palavra grega para pai é pater, que significa pai masculino. Então, é um chamado de Deus para o homem, para cultivar a sua vida familiar. Eu também paro para pensar, às vezes, né, que historicamente nas igrejas, em todas as igrejas, seja uma igreja tradicional, enfim, a responsabilidade de ensino, ela se voltou para a própria igreja. Né? Então, por exemplo, a igreja, de certa forma, por falhar, e as famílias, né? Então, você tem aí, historicamente, você tem na igreja primitiva, Timóteo, você tem Tito, você tem Lucas, você tem Paulo, você tem Barnabé,
você tem esses homens sendo treinados por outros homens na igreja local. Não é isso? É isso que Paulo fala para Timóteo. Escolha homens dentre vocês, aí ele passa 1 Timóteo capítulo 3, ele fala assim, que seja, né, esposo de uma só mulher, que disciplinem seus filhos, que governe bem a sua casa, escolham esses homens, e aí você então os leva, né, se eles aspiram aí o episcopado. E ao mesmo tempo, esses homens que são escolhidos para o ministério na igreja, são esses homens que estão já em casa ensinando seus filhos. Quer dizer, é para todos os homens. E dentre todos aqueles que fazem, existem aqueles que têm um chamado específico para o ministério que Deus, né, tem aí para cada um. Então, o que isso significa? Historicamente, nós perdemos essa questão. Então, os seminários hoje são uma bênção, mas o seminário veio para suprir uma necessidade em qual a igreja não estava mais cumprindo, que é a formação de obreiros para o ministério da própria igreja local. E hoje você tem as atividades nas igrejas, né? Você pega a pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje, muito pai ficou desesperado. Por quê? Agora não tem como é que eu vou levar meu filho na igreja? Mas espera aí. Você leva o seu filho na igreja para aprender ou você leva o seu filho na igreja para cumprir um processo maior do que já está sendo ensinado na igreja? Então a gente percebe aqui que esse cultivar dado por Deus é aquele homem, é aquele marido, é aquele pai que nutre a sua família, que nutre espiritualmente a sua esposa, que é um pai que lavra e nutre o coração dos seus filhos, que ele está preocupado muito mais do que com o comportamento desse filho, né, mas também está preocupado com o coração dele. E Deus chama, né, através da vocação que Deus deu desde o Jardim do Éden até Efésios capítulo 6, ou seja, o Novo Testamento, chama esse homem para ensinar os seus filhos. Então, a visão de que a igreja tem essa responsabilidade tira também, às vezes, dá um sossego, né, para este homem, dá um descanso, entre aspas, para esse homem, às vezes até para ele não cumprir essa responsabilidade. Por outro lado também, é importante que as mulheres entendam isso, né? Quando eu digo que a responsabilidade é do homem, não quer dizer que a mulher não participa. Inclusive, a mulher é auxiliadora, ela tem um ministério excelente, sublime, né, diante do Senhor. Mas, às vezes, também não há a permissão e a oportunidade dada por muitas esposas para que o seu marido exerça uma liderança bíblica e amorosa, porque, às vezes, também há resistência. Filhos também, né, que não se submetem aos seus pais, filhos adolescentes e jovens. Então, isso é importante entender. Essa é a responsabilidade do meu pai, a responsabilidade do marido. Então, eu vou servir a Deus, eu vou auxiliar de forma que ele cumpra isso daqui. Meu pai, então eu vou também servi-lo, eu vou obedecer para que ele cumpra esse mandamento que Deus deu para ele. Então, isso é com o tempo, né, com oração e também com abertura aí para diálogos, para que haja essa responsabilidade. Muito bem, pastor. São muitas coisas que nós devemos cumprir nesse mandato. Sim. Agora, a gente pode pensar assim, né? E talvez não só eu, mas eu creio que todos os homens aqui. Mas onde que eu arrumo tempo para cumprir todas essas responsabilidades, né? Então, sustentar a família, tanto com o sustento, vamos pensar, financeiro, físico, mas também espiritual, emocional, né? E aí eu tenho que trabalhar, e às vezes trabalho 10, 12 horas por dia, né? Como que a gente faz para administrar esse tempo, para a gente cumprir esse mandado de Deus? Ok. Irmãos, todo mundo aqui, todo mundo gosta de descansar. Não é bom descansar? Eu gosto de descansar. Às vezes eu passo o dia todo fora, dando aula, atendendo e aconselhamento. Eu quero chegar em casa, a única coisa que eu quero fazer, eu gosto muito de café. Inclusive, estou com o meu cafezinho aqui, né? Eu gosto muito de café e gosto muito de leite. Gosto de café com leite. Sou da roça, então eu gosto de café com leite. E a coisa que eu mais quero na minha vida, depois de passar 7, 8 horas atendendo gente, dando aula, eu quero chegar em casa e eu quero entrar na minha cozinha e eu quero sentir aquele cheiro de café. E eu quero ouvir Luana falar assim: Tiago, eu estou aqui pronto, tudo pronto para o seu café do descanso, né? É tudo que eu quero na minha vida. Mas eu chego em casa, aí quando eu imagino que isso vai acontecer, mas quando eu abro a porta de casa, tem 2 crianças, uma vestida de Homem de Ferro e a outra de Superman.
Então você já pode imaginar o que vai acontecer. Já pode imaginar. Então todo aquele ideal de descanso diz assim, agora você vai ter que lutar. Vou ter que lutar, vou ter que lutar com eles. Vou ter que brincar de vingadores com eles. E eles não têm piedade de mim, né? Eles querem lutar mesmo, querem brigar mesmo, né? E aí toda a minha esperança de descanso se vai, né? Aí eu posso falar assim, olha, mas é minha responsabilidade. É o que eu tenho que fazer. Lá no Éden, Deus disse, né? Pelo suor do teu rosto. Então a vida do homem, biblicamente, a realidade dela não é fácil. O homem que quer vida fácil é um homem que não quer cumprir seu mandamento. Isso não quer dizer que não tem que descansar, que não tem que tirar férias. Eu descanso, segunda-feira é meu descanso, eu tiro férias, eu tenho, né, o dia que eu vou trabalhar mais, eu fico um período com meus filhos, mas muitas vezes eu não vou ter escolha. Porque a minha escolha é, depois de ficar lá, lutar com meus filhos, ainda vou ter que, depois fazer o quê? Conversar com a minha esposa. Por quê? Porque ela passou o dia todo com 2 crianças, ela tá cansada, ela não quer que eu diga assim, meu dia tá bom. Como é que foi seu dia? Foi uma bênção. Ela está em casa, ela quer escutar, ela quer saber, ela quer que eu ore com ela, eu preciso escutá-la. Então eu tenho que fazer o quê? Lembrar do que Gênesis disse lá, é com o suor do teu rosto. Agora, isso não quer dizer que eu não tenha que ter planejamento. Agora, qual que é o problema aqui, Daniel? O descanso se tornou um ídolo para o nosso coração. E o homem, ele deixa de cumprir suas responsabilidades em nome desse ídolo. Porque todo ídolo exige um sacrifício. Quer dizer, não é pecaminoso, não é pecado eu querer descanso. Mas é pecado quando eu preciso do descanso para ser feliz. Aí é o problema. Aí o meu desejo lícito se torna um ídolo no meu coração. E aí, então, se ele toma um lugar da minha responsabilidade, de cumprir minha responsabilidade, então, obviamente, eu estou pecando contra Deus. Agora, uma coisa muito importante também é pensar que eu tenho que planejar isso, eu tenho que ter intencionalidade para isso. Então, se um homem ele vai vivendo os seus dias e ele não aproveita as oportunidades, ele não aproveita essa intencionalidade, porque quando você lê o texto bíblico, você lê o texto de Deuteronômio capítulo 6, do homem que inculca na cabeça da sua criança, do seu filho, você pega Efésios capítulo 5, do homem que se entrega pela sua esposa como Cristo, você pega Efésios 6, do pai que disciplina e educa os seus filhos. Quer dizer, isso não acontece de forma solta, isso tem que ser planejado. Isso tem que ter intencionalidade. Então, eu tenho que pedir a Deus sabedoria para administrar o meu tempo de uma forma que honre a Deus e que eu possa cumprir a minha responsabilidade como homem. Então, o que se tem tornado hoje é a desculpa de dizer, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, mas, por outro lado, está tudo organizado. Esse homem tem rotina, ele coloca rotina na sua casa. Quais são os momentos que ele aproveita? Então, às vezes até aquela informalidade, está almoçando, é aquele tempo, aproveite aquele tempo. Né? Você está passeando na rua, no shopping, agora nem dá para ir, né? Mas você, naquele momento é um momento de instrução. Você está sentado, né, ali na sala, aquele momento é um momento de instrução. E é muito importante entender e planejar isso. Qual que é o planejamento que esse homem, né, que esse marido tem para cuidar da vida dos seus filhos e da sua esposa? Então, acho que devemos entender que descansar é importante, ter tempos de tranquilidade, mas cumprir nossa tarefa também é importante. Então, o nosso tempo tem que ser administrado de uma forma que honre a Deus e que cumpra também os planos. E aí, é investir tempo nisso. Então, também pensar o seguinte, no que eu estou investindo tempo, né? Celular, Netflix, né? Talvez eu esteja trabalhando bastante. E também, existe aquele momento que o homem vai precisar trabalhar mais, que ele vai precisar estar mais ausente, não completamente, mas ele vai ter que contar com o auxílio maior da sua esposa e deixar claro isso. Olha, vem cá, filhos, esposa, olha, nesse período aqui, no projeto, no estudo, no mestrado, né, numa viagem que tem que fazer, ou no pastoreio, falando particularmente, né? Olha, nessa semana, nesse mês, o papai vai estar um pouco afastado e tal, mas nós vamos trabalhar assim, esse vai ser o plano
porque eu quero continuar sabendo e pastoreando e contando com a esposa para que haja todo esse trabalho e essa ajuda no ministério familiar. Isso é importante. Muito bom. Então, é a gente administrar nosso tempo e sabendo que Deus quer assim, Deus criou a gente assim, né? Que temos que cumprir tudo isso. Mas, pastor, todo homem ele é ensinado desde criança, pelos pais ou pela sociedade ou pela nossa cultura, que nós devemos ser fortes, Sim. que nós não podemos chorar, tem que ser corajoso. E é também uma característica do homem ser mais introvertido, mais quieto, não querer se expor, né? Não mostrar suas fraquezas, né? Por muitas vezes. Às vezes ele evita, para evitar uma discussão, ele fica calado, ele fica quietinho no canto dele. Como entender esse mandado de Deus de cultivar? Ele ajuda o homem a sair desta zona de fortes, de homens fortes e silenciosos. Esse mito do homem tem que ser forte e silencioso, né? Tem que ficar na dele. Eu não sei, existe mesmo a ideia de que a homem não compartilha a vida, né? Eu vou sendo bem claro, bem específico assim, essa característica masculina, tá? Não está relacionado com personalidade, está relacionado com queda do pecado, tá? Então, o homem não foi criado para ser um ser isolado e para ser um ser calado. Agora, essa característica não quer dizer que é personalidade masculina, ela tem uma tendência maior nos homens porque envolve a vocação deles, envolve porque Deus os chamou. Então, homem isolado, homem que não se envolve com o ministério da sua igreja, homem que ele vive essa característica de isolamento social, físico, né? Ou seja, aliás, espiritual, ele está claramente exemplificando aquilo que Adão fez lá no Jardim do Éden. Ele se isola da responsabilidade, ele bota a responsabilidade de outra pessoa, quer dizer, no próprio Deus. Então, isso é, Daniel, uma característica pecaminosa. Então, como que o mandato masculino me faz entender isso, né? Ou seja, me faz compreender ainda o fato de que eu devo ser um cultivador. Quer dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, me chama, né, para ser alguém que seja presente, que exerça a liderança, que trate ali sobre a responsabilidade dada por Deus, sobre aquilo que ele nos colocou, né, família, igreja e os filhos. Então, eu devo lutar contra o meu próprio coração. Então, ser isolado não é, mas é a característica do homem, não. Ok, vamos dizer que mas é uma consequência da queda lá de Gênesis capítulo 4. Então, o homem porque veja bem, quais são os perigos, né? Um homem isolado, ele se envolve mais com pornografia. O homem isolado, ele deixa muito mais de cumprir a sua responsabilidade no seu lar. O homem isolado, né, ele atrapalha, vamos colocar essa palavra, atrapalha, não o crescimento, mas o desenvolvimento ministerial da igreja local. Um homem isolado, ele atrapalha o andamento familiar, porque muitas vezes ele tem que estar ali, mas ele... Então, principalmente, esse homem isolado, ele corre um grande risco de cair. Ele corre um grande risco de viver em pornografia, viver em sexualidade equivocada, de viver mantendo os seus próprios pecados. E veja bem, quando um homem é derrubado, a sua família é muito machucada por isso. A sua família sofre uma queda muito grande. Você pense em homens na igreja que possam ter uma experiência dessa. Isso marca. Por quê? Claro que mulheres também, jovens, enfim, mas a ideia de que o isolamento ele é um perigo e muita gente hoje, por uma influência da psicologia, também tem colocado isso como não, mas é assim, porque homens são assim, mulheres são assim. Só que nosso Deus, compartilhando os seus atributos conosco, ele é um Deus comunicativo. Ele é um Deus que vive em comunhão. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É uma triunidade. Quer dizer, essa característica de viver, inclusive a mutualidade bíblica, de uns para com os outros. Então, o mandamento de Deus, né, o mandato, na verdade, de Deus, para que eu cumpra essa missão, me ajuda a entender, né, me ajuda a pensar que eu não posso, que eu devo sair dessa zona de conforto e me expor
no sentido de eu quero cuidar do meu coração, porque eu tenho essa responsabilidade. Eu quero cuidar da minha vida, porque eu tenho essa responsabilidade. Quem é? É a igreja? Ou quem é? Meus filhos? Minha esposa? Ah, mas eu não sou casado. Eu quero me cuidar, porque Deus tem para mim aqui, desde já, né, aprendendo, crescendo, uma responsabilidade para que eu cresça, para que eu me desenvolva. Então perceba aqui que o mandato de Deus não nos força, mas nos motiva, nos incentiva a vivermos de uma forma não isolados, mas participativos, para poder viver para a glória dele e cumprir aquilo que ele tem para a nossa vida. Muito bom. Nós estamos falando bastante de cuidar, né? Mas o mandado também tem o guardar, né? Como nós podemos entender esse mandado de guardar, que foi dado ao homem? Ok, Daniel. Bom, enquanto cultivar, você tem aquela pessoa que nutre o coração da esposa, né? Ou seja, dos filhos, ele ensina a palavra, ele está em todo o tempo preocupado, né? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente com a sua esposa. E quando nós pegamos, por exemplo, a palavra guardar, né? Ela vem da ideia do chamar no hebraico, e ela traz uma carga na ideia daquele que é uma imagem bíblica colocada ali em Gênesis, né, sendo o próprio Deus o guarda. A gente vai falar isso no Salmo 121 depois, mas a ideia de alguém que é uma torre, de alguém que é uma fortaleza, de alguém que está ali guardando e, inclusive, protegendo e defendendo a sua família. Então, quando eu falo de proteger, quando eu falo de guardar, o homem tem que ser aquele que vigia, que protege, que guarda, né? E a imagem bíblica para a gente, até o Richard Phillips ele coloca isso no livro, é o seguinte: vamos pensar que você plante alguma coisa. Você faz uma plantação, sei lá, de uma planta, uma orquídea, você vai cuidar, aliás, você vai guardar, você vai tomar cuidado para que um bicho, né, não coma aquilo ali, você vai colocar, enfim. A ideia é em que o marido, né, o homem, ele vai então cultivar, ele vai nutrir, ele vai ensinar, mas ele vai guardar aquilo também, ele vai estar atento, ele vai proteger a sua família. Né? Principalmente hoje, porque nós vivemos num mundo completamente pecaminoso, né? Caído. É isso que João diz, o mundo é do maligno. E as ofertas que o mundo tem para as nossas famílias. Então, esse homem, ele vai proteger, ele vai estar sobre, como um soldado, como um pastor, como um sacerdote, como um guardião, como alguém que está ali constantemente atento com o que os seus filhos escutam, eles veem na TV. O pai vai estar preocupado se o seu filho vai estar vendo pornografia ou não, se a sua esposa está bem espiritualmente ou não. Então ele vai ter esse cuidado, ele vai entender o que vai entrar na casa dele, ele vai entender o que as pessoas vão ver pela televisão, ele vai sim controlar o celular dos filhos. Esse negócio de privacidade aí, né? É uma ideia também completamente equivocada na ideia do pastoreio. Existe assim, né, aquela questão do cuidado, enfim, e que deva existir. Quer dizer, o pai tem que saber o que o filho está vendo. O pai tem que saber com quem os filhos estão conversando. Tem que ver o que a sua esposa... Então, é aquele homem que está guardando o território que Deus deu para ele, que Deus lhe deu como bênção para cuidar, para guardar, para nutrir, para zelar por aquela família. Então, quando eu guardo, né, eu trago essa figura de torre, essa figura de ele é o baluarte, ele é aquele que é a fortaleza da sua família, daquele homem forte, né? Mas também daquele homem, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é dependente. Ele é dependente de quem? Do Senhor. Até porque se não fosse o Senhor, se não for ao Senhor, nós não podemos cumprir o nosso mandamento, o mandato. Nós não podemos cumprir aquilo que Deus nos deu. Então é aquele homem que, ao mesmo tempo, guarda, mas ele é sensível ao Senhor. Ele é sensível aos seus filhos. Ele pode guardar o coração de um filho pedindo perdão para que aquele filho seja guardando do rancor, pedindo perdão à sua esposa, guardando. Então, é um homem forte, é um homem que traz ali a sua presença de sustento, mas ao mesmo tempo de amabilidade, de cuidado, de zelo, né, de prontidão a perdoar e a ser perdoado segundo a vontade do Senhor. Pastor, por falta de conhecimento, né, ou talvez, às vezes, até por negligência, muitos homens eles não têm tomado essa posição de defesa, de empunhar a espada mesmo no cuidado familiar. Né? Quais os maiores problemas ocasionados na família por essa atitude? Exatamente. Primeiro,
os maiores problemas ali é que se um homem não toma essa posição, objetivamente as escrituras não estão sendo ensinadas como devem ser, né? Então, a primeira perda que uma família tem quando esse homem não toma essa responsabilidade, nós entendemos que a palavra de Deus não está sendo ensinada como deve ser. Ou seja, sendo colocada ali como deve ser, no sentido de que deve instruir, deve ensinar, deve corrigir, deve mostrar para os seus filhos, para a sua esposa, deve ser aquele que é o professor na sua casa, né? Independente de um chamado pastoral ou não, Deus o chamou para isso. Deus o chamou para que ele pudesse ensinar, né? E aí a aptidão pastoral é no ensino congregacional, objetivamente. Então a família perde nisso. Outra coisa, a família não está funcionando bem. Por quê? Se o homem não cumpre o seu papel, de certa forma, a esposa vai procurar fazer algumas coisas. Ela vai tomar alguns espaços. Às vezes por ansiedade, às vezes por medo, às vezes por zelo também de dizer, né, e também isso vai trazer uma sobrecarga para ela. Né? Nós temos hoje, eu faço aconselhamento bíblico, quantas e quantas e quantas mulheres chegam cansadas. Por que cansadas? Porque elas têm que cumprir suas vocações, mas ela também tem que cumprir as vocações dos seus maridos. Então isso traz problema e peso para a vida da sua família, um homem que não faz isso. Outra coisa, e a principal talvez aí, que inclusive poderia ser colocada no número 1, é uma desobediência ao mandato do Senhor. Principalmente no sentido, eu não estou glorificando a Deus e adorando por aquilo que eu fui criado. Então eu posso ganhar bem, eu posso estar na igreja todo final de semana, eu posso fazer várias coisas. Mas se eu não cumpro o mandamento do Senhor, o mandato dele, a princípio, né, e o mais importante é, eu não estou glorificando a Deus. Eu não estou adorando a Deus como ele deve ser adorado. E principalmente, eu também não estou exercendo a masculinidade bíblica. Eu estou deixando de ser exemplo para minha esposa, para os meus filhos e para os rapazes e para a minha própria igreja. Quer dizer, eles não estão vendo em mim Cristo, porque eles não estão vendo sacrifício, eles não estão vendo amor que leva a um sacrifício ainda maior, eles não estão vendo autoesvaziamento, para que então a minha família seja edificada. Então, podemos colocar aqui várias, sem falar que a família fica dispersa. Então, não há discernimento de entender o que é bom, o que é ruim, está entrando coisa aqui, esse homem está permitindo, né? Às vezes nem tem a percepção de que coisas estão entrando em suas famílias, né? Seus filhos começando relacionamentos e ele não sabe, né? O filho, problemas na faculdade, universidade, pornografia, as meninas, né, também com certos problemas e o pai não sabe, a esposa cansada, ele não sabe. Então, ele deixa de ter uma percepção maior na sua família. E isso, então, obviamente, vai gerando problemas, e aí todo mundo na família sofre porque está uma família disfuncional. E aí não se cumpre, né, a vocação dada por Deus lá de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Então, basicamente, poderíamos listar inúmeras outras coisas aqui, mas basicamente são essas. A minha orelha está até queimando, meu pastor. Porque a gente sabe que a gente não consegue cumprir, né? E a gente precisa pedir realmente a bênção de Deus, né? O poder de Deus sobre a gente, para a gente conseguir cumprir, né? Esses mandados de guardar, de cultivar. O senhor foi bem claro na exposição de tudo até agora, né, do assunto, né? Acho que está bem claro para todos nós. Mas, assim, de forma resumida, bem prática, como que nós, homens, nós podemos guardar a nossa família? Tá, talvez de forma bem prática, assim, sempre preze pelo um tempo, claro que for, sempre permita o ensino da palavra de Deus, né? Então, pegue um livro bíblico, pegue lá Gálatas, Êxodo, né? Salmos, enfim, a palavra de Deus. Sente com a sua família e escute a percepção de que a sua família tem da palavra de Deus, da sua esposa, seus filhos. Você vai poder avaliar o entendimento deles e a fé deles. Proponha temas naturalmente. A gente vai ler um texto hoje aqui, nós vamos falar sobre perdão. Proponha que a família compartilhe sua vida, para que às vezes precisa ser perdoado alguma coisa, ensinado, precisa ser tratado alguma coisa. Então, sempre se mantenha em oração
e envolvimento com a palavra de Deus. Começando tanto para si, obviamente, né, tendo seu tempo devocional, quanto também para a própria família. Se você tem filhos grandes, adolescentes, sai com seu filho. Se é um rapaz, né, chame seu filho para sair, vai lá jogar, né, futebol, não sei se você joga, mas vai lá tomar um café, um milkshake, um leite, né, qualquer coisa. Vai dar uma volta na rua, senta na frente da casa, se você mora em prédio, desce, né? Senta lá e pergunta. E aí, filho, como é que tá a sua vida? Olha, é importante, como é que tá a sua vida, né, de cuidado, de pureza? Né? Você tem visto alguma coisa? A gente pode trabalhar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho, filho, de orar juntos por isso. Eu sei que não é suposição, seu filho lida com isso, seja em menor intensidade ou maior. Não quer dizer se ele está, essa é a verdade. Só que ele não vai falar de primeira se ele está, certo? Então proponha dizer, olha, vamos orar juntos por isso, né? Se você tem filhos pequenos, né, saia com eles também, deixe lá, né, a esposa descansando um pouco, né? E vai lá, conversa. Então, é ter sempre o contato com o coração da família, não só o comportamento. Porque às vezes o marido chega, né, o pai chega e olha e fala assim, lá, a esposa não está surtando, ótimo. Os filhos estão obedientes, ótimo. Mas, na verdade, isso não reflete a condição do coração deles. Às vezes a esposa precisa de uma palavra, os filhos precisam de uma palavra, né? Põe os filhos lá para dormir, né? Ou então faz o seguinte, ó, hoje é o tempo aqui que o papai e a mamãe, a gente vai conversar. Sente com a sua esposa, escute-a, né? Veja o que ela tem, pergunte por que você pode orar por ela. Às vezes ela vai colocar os seus medos ali, vai colocar as suas limitações, vai colocar as suas questões pessoais. Então, não é porque não se há vestígios, né, exteriores, é que exatamente não tenha coisas acontecendo ali. Então, seja sempre aquele guarda que está vigiando constantemente, sabendo, perguntando, procurando, tendo a intenção. E também, né, conduza, né, sempre, que é o mais importante, obviamente, o culto doméstico, né, fazendo uma questão talvez mais formal, onde todos ali podem servir a Deus. Você pode ter a percepção do entendimento de fé, de conhecimento da palavra de Deus, de Cristo, né, do conhecimento do Senhor, do seu filho, da sua filha. Então, de forma bem prática, é isso. É coisas que nós podemos fazer diariamente, né, no almoço, né, perguntar, enfim, essas coisas práticas, Daniel, onde nos permitem conhecer o coração da esposa e conhecer o coração dos filhos também. Bom, nós estamos chegando aí no final do nosso estudo. Eu gostaria que o pastor desse uma palavra de encorajamento para os homens, que devem ter ficado como eu, né? Meio assim, achando que está muito aquém daquilo que Deus quer para a gente. Bom, a minha palavra de esperança para nós, que somos homens, é que Deus nos chamou para encontrar uma masculinidade na vida do seu filho Jesus. E esse plano é um plano soberano, um plano perfeito do nosso Deus. Inclusive, Romanos diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu filho. E a primeira esperança é, se Deus nos chama para essa masculinidade, ele não só nos chamou, mas ele também nos deu ferramentas para isso. Ele nos deu a sua palavra, ele nos deu o seu espírito, ele nos deu a igreja, ele nos deu irmãos em Cristo. Então nós não estamos sós, né, sozinhos, para que nós então possamos cumprir essa responsabilidade. Então a primeira questão é, Deus nos capacita, e é por meio da graça dele, é por meio da palavra dele, é por meio da forma que ele tem nos capacitado, nos ensinado a cada dia. Ponto 2, todos nós vamos pecar e falhar. Isso não é uma questão de conformidade, é uma questão de realidade. E vão ser dias difíceis. Né? Talvez você avalie e veja que você tem pecado, né, em alguns momentos com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua igreja. Por exemplo, se eximindo ali, né, do trabalho ministerial na sua igreja local. E a esperança maior é aquilo que o Senhor nos diz em 1 João, né, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, quer dizer, o processo da limpeza do nosso coração. Então, a esperança no Senhor, em entender e ter o benefício, porque você tem a proposta do mundo para dizer, não, a masculinidade é isso daqui, e se você for esse homem, tá bom. Então você tem aqui o mandato de Deus, que é o mais sublime de todos, e isso mostra o propósito para nós. Então nós, homens, temos a tendência, né, de achar o propósito de
também, às vezes, muitas vezes, do trabalho, da compra de uma casa, de um apartamento, de um carro, tá? Estabilidade para a família, pronto, cumpri a minha obrigação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o seu chamamento é mais sublime do que isso, que é exatamente o fato de que eu vou me tornar como Cristo. Então, Cristo, o Senhor está usando esse processo para formar o seu Filho em nós. E é possível atingir essa masculinidade? É claro que é. Não, mais uma vez, pela nossa força maior, mas é pelo trabalho que o Senhor tem feito na nossa vida. E quando que eu posso começar isso? Hoje, agora, se arrependendo do que nós fizemos, né, que nós pecamos, e buscarmos o nosso Deus para que nós possamos juntos, né, ter aí o companheirismo de outros irmãos, de outros homens piedosos, para que nós possamos crescer, então, naquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, a esperança é, as misericórdias se renovam a cada manhã, e em cada manhã o Senhor me dá a oportunidade de ser um homem segundo o coração dele, segundo o que ele tem me chamado para ser. E uma coisa muito importante, não é a sua masculinidade que salva a sua esposa e muito menos salva os seus filhos. Então pode ser que você tenha visto falhas, mas Deus é tão gracioso que ele não faz da nossa masculinidade a redenção da nossa família. Ele faz como protetores e cultivadores, mas a redenção vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Ele tem o projeto redentivo do próprio Deus executado. Então a nossa salvação vem do Senhor, a salvação das nossas esposas vem do Senhor, a salvação dos nossos filhos vem do Senhor. Então, ainda com o meu fracasso, Deus pode ser glorificado, e aí também mostra a minha pequenez, a minha imperfeição, em que mesmo errando e pecando muitas vezes, meus filhos podem conhecer ao Senhor, minha esposa conhece ao Senhor. Isso mostra o efeito da graça de Deus. Isso deve me levar a uma conformidade, objetivamente que não. Deve me levar a exatamente o seguinte: Senhor, obrigado porque, apesar de mim, o Senhor tem sido bondoso com a minha família, e por gratidão eu quero viver essa masculinidade que mostra para os meus filhos, mostra para minha esposa, mostra para a minha igreja local o quanto o Senhor é bondoso e gracioso na minha vida. Ou seja, viver para a glória de Deus.